Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a análise do IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista lá no CPC entre os artigos 133 a 137 do CPC. No vídeo anterior nós apresentamos noções gerais a respeito do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ela vem em função da abusividade do exercício da distinção da personalidade jurídica. Lá fizemos inclusive menção aos pressupostos da desconsideração serem previstos na Lei de Direito Material. E aí trouxemos lá como exemplo o artigo 50 do Código Civil, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 34 da Lei do CAD, a Lei 12.529 de 2011. Vimos também a previsão, já que estamos tratando aqui das hipóteses, a previsão do artigo 116, em seu parágrafo único do CTN, tá? Código Tributário Nacional. Eu quero, no vídeo de hoje, tratar mais aqui de aspectos processuais ou procedimentais do IDPJ. Então, já vimos lá que o IDPJ ele é instaurado para viabilizar a participação do terceiro, ou sócio, ou a pessoa jurídica, para que ele participe, portanto, em contraditório. Então, aqui, em primeiro lugar, como fundamento, o exercício do devido processo legal e do contraditório no processo em que se alega a necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica. Então, nós podemos ter aqui como consequência, nesse exercício do contraditório, então haverá, portanto, uma discussão jurídica, um debate jurídico sobre os pressupostos da desconsideração. Como nós vimos no vídeo anterior, no sistema processual antigo não era incomum do terceiro, ou seja, o sócio ou a pessoa jurídica, a depender, portanto, se a desconsideração é direta ou stricto sensu, ou indireta ou inversa. Então, esse terceiro que teria o seu patrimônio agredido no processo,
ele tinha ciência da existência do processo quando ele já tinha a constrição patrimonial. E aí isso seria jogar no lixo a garantia do contraditório, essencialmente também é do devido processo legal, que a Constituição prevê expressamente que ninguém será privado dos seus bens, né, seu patrimônio, sem o devido processo legal. Então, é equivocado você primeiro agredir o patrimônio do terceiro, o sócio ou a pessoa jurídica, para depois oportunizar o direito de sua alegação. Então, essa é a razão de ser do IDPJ. Vamos falar agora a respeito do cabimento do IDPJ. E quanto ao cabimento, nós vamos encontrar a resposta no artigo 134 do CPC. O artigo 134 deixará claro que ele é cabível em qualquer procedimento. Então, é cabível em qualquer procedimento a figura do IDPJ, em qualquer procedimento e em qualquer fase processual. Vejam lá, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então, é cabível, seja na tutela cognitiva, processo de conhecimento, tutela cognitiva, ou mesmo na tutela executiva. É cabível o procedimento a qualquer tempo. E aí, vejam, nós temos como cenário uma pessoa natural que se une a outra pessoa natural para constituir uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica celebra um negócio jurídico com o credor. Em regra, o credor deve satisfazer o seu interesse em face da pessoa jurídica, mas pode acontecer de, sendo insuficiente os bens da pessoa jurídica, um terceiro, a pessoa natural seria um terceiro em relação àquele processo. Então aqui nós teríamos, numa relação processual, o credor indo a juízo em face da pessoa jurídica. Aqui é a relação de direito material, aqui em cima, né? E aqui é a relação de direito processual. Então aqui no âmbito do direito material, aqui é a relação de direito processual. O credor vai a juízo em face da pessoa jurídica. E o que nós estamos aqui estudando é a possibilidade de um terceiro, que é o sócio, ingressar no processo, ser chamado no processo. Na verdade, o seu acervo patrimonial do sócio responder pela dívida da pessoa jurídica. Esse é o instituto. Daí, portanto, se tratar de uma intervenção de terceiro. Só que essa intervenção de terceiro, o que eu quero consignar aqui com os senhores, é uma intervenção de terceiro provocada, ou uma intervenção de terceiro coercitiva. O terceiro entra no processo não porque ele quer, mas porque alguém lhe impôs o ingresso, e nós veremos já já quais são os legitimados ativos a requerer. Uma outra coisa que eu quero trazer, e ele vai entrar como? Ele vai entrar a depender do resultado do IDPJ. Só que o que eu quero consignar com os senhores agora é que a instauração do IDPJ gera a suspensão do processo. Então, nós temos aqui a suspensão do processo, disciplinada no artigo 134 também, quando da instauração do IDPJ. E aí nós vamos encontrar artigo 134, parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º.
Então aqui, artigo 134, parágrafo 3º, artigo 134, parágrafo 3º. Ele está falando lá, salvo na do parágrafo 2º, porque o artigo 134, parágrafo 2º, ele trata da hipótese em que o credor vai a juízo desde o início em face da pessoa jurídica e em face também da pessoa natural, alegando a necessidade desde a petição inicial. Então aqui nós temos o credor desde a petição inicial sustentando a necessidade de desconsideração. Mas se ele está tratando isso desde a petição inicial, pessoa jurídica e pessoa natural são litisconsortes. Passivo. O fenômeno é outro, é a pluralidade de parte pelo litisconsórcio. Logo, a pessoa natural não será um terceiro. Ela não será um terceiro. Vejam o que consta do artigo 134, parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Primeiro, o juiz vai resolver o IDPJ formado, portanto, desde a petição inicial, e resolvendo o IDPJ, ele vai determinar quem é que será citado, a citação da pessoa jurídica ou da pessoa natural. Tá? Então, nós temos aqui o estudo da suspensão do processo, hipótese, portanto, em que a regra é quando a intervenção do IDPJ é provocada no curso do procedimento, gera suspensão, e quando ela é provocada desde o início, não gera, portanto, a suspensão. E aí nós deveremos ter, quando da instauração do IDPJ, nós teremos, portanto, a citação do terceiro. Esse terceiro pode ser, como nós vimos, o sócio, na desconsideração direta, ou a própria pessoa jurídica. A depender se a desconsideração é inversa. Então, aqui na desconsideração direta, vai citar a pessoa jurídica quando for a desconsideração inversa. E aí, nós teremos a citação do terceiro, que será afetado pela desconsideração, pode ter o seu patrimônio agredido, para que esse terceiro ofereça ou oferecimento de manifestação em 15 dias. E nessa manifestação, que pode ser, entre aspas, a contestação do IDPJ, né? Ele nessa manifestação vai exercer contraditório justamente para que ele possa afirmar basicamente a inexistência dos pressupostos da desconsideração. E aí nós teremos, portanto, essa previsão no artigo 135. Olha lá. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias. E aí, por fim, nós teremos a decisão do juízo quanto à desconsideração. A decisão do IDPJ. Aqui em cima nós vimos, estava lá no artigo 135, aqui está no artigo 136. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, então pode ser necessário ou não uma instrução probatória, pode ser que as partes já tenham trazido com a petição inicial e com a manifestação lá em 15 dias, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Por que essa decisão será uma decisão interlocutória? Vejam o que se encontra do artigo
203, parágrafo 2º. Decisão interlocutória é toda decisão proferida no processo que não põe fim, porque a decisão que põe fim é a sentença. Está no 203, parágrafo 1º do CPC. Mas por que não é uma sentença? Porque aqui nós teremos a decisão por hora só do IDPJ. Não há a discussão, vejam, como nós afirmando, tem uma discussão lá do credor em face da pessoa jurídica, na desconsideração direta. E no que consiste a desconsideração? Nós teremos um IDPJ para verificar se o terceiro, nesse caso o sócio, vai entrar ou não. Então a decisão do IDPJ é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque só vai discutir se o patrimônio do sócio será afetado, pode vir a responder por aquela obrigação ou não. Então não decide essa relação jurídica de direito processual. Logo, não há julgamento do mérito. Por exemplo, se a pessoa jurídica deve ou não ao credor. Então essa questão vai ficar eventualmente por uma sentença ou por uma decisão interlocutória posterior. Então a decisão do IDPJ, seja por acolhimento do IDPJ, o sócio ingressar, ou pelo indeferimento do IDPJ, o sócio não entrar, seja num caso ou no outro, nós estaremos diante de uma decisão interlocutória, tá certo? Então vamos fazer um corte no vídeo por agora. Tem mais coisa para ver, mas nós veremos a partir do próximo vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus, até uma próxima. Forte abraço.